Beleza, bom dia pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar agora o webinar então sobre Tacax, tá? Basicamente a gente vai falar aí de como gerenciar a administração dos seus dispositivos usando o Tacax. Primeiramente, meu nome é Jean Novak, tá? Sou analista de suporte aqui na Teltec, trabalho mais com a parte de route switching e segurança. Estou aqui desde março de 2016 e tenho um certificado CCNA Routing Switching, tá bom? Então, para começar, pessoal, vou mostrar a agenda de hoje. A gente vai começar falando um pouco de AAA e Tacax e Radius. Depois a gente passa para administração de dispositivos usando o WISE. Tá? A gente vai utilizar o WISE neste laboratório, nesse webinar. Posteriormente a gente passa para uma demo com a configuração de dispositivos iOS e controlador wireless. E a parte de configuração do Tacax também, tá bom? Então, para começar, pessoal, por que gerenciar os seus dispositivos usando o AAA, certo? Por que alguém deveria utilizar o AAA para gerenciar os ativos da rede? Tá? Basicamente, para a gente controlar quem faz o acesso aos dispositivos e o que a pessoa pode fazer nesses dispositivos. Tá? Quando a gente está utilizando uma solução AAA para fazer essa gerência, o que a gente busca? Controle centralizado dos dispositivos. Tá? Então a gente consegue fazer todo esse controle de um lugar só. Tanto a parte de provisionamento de autorização, quanto a parte de monitoramento e reporting, tá certo? Então, para a gente falar de AAA, primeiro a gente precisa saber o que ele é, certo? Então, AAA, Authentication, Authorization e Accounting. Authentication sendo quem é o usuário, Authorization, o que esse usuário pode fazer, e o Accounting sendo o registro do que esse usuário fez. Então, pessoal, o Accounting, o AAA, ele é um conceito que não só se aplica à parte de gerência de dispositivos, o acesso à rede, tá? O AAA ele é um framework da parte de segurança, tá? A gente não tem segurança sem a parte de autenticação, autorização e accounting, tá? Então, só estabelecer bem esse conceito antes de a gente prosseguir, porque ele é bem importante para a gente entender como que as políticas vão ser feitas, ok? Então, geralmente, pessoal, a gente tem o Authentication e Authorization muito juntos, principalmente quando a gente tem deploy de Radius, tá? Que ele faz o processo de Authentication e Authorization de uma vez só, tá bom? Então, falar um pouquinho mais da diferença do Authentication e Authorization, tá? Então, em muitos ambientes, principalmente o wireless, a gente tem a seguinte lógica, né? A partir do momento que o usuário autenticou, ele já está autorizado. Na verdade, não é bem assim, tá? Esses conceitos são bem diferentes. Só pelo fato de eu estar autenticado, não quer dizer que eu tenho permissão para fazer alguma coisa, tá? Então, eu vou fazer uma simples analogia aqui para a gente entender melhor sobre o que se trata o Authentication e Authorization, certo? Então, estou aqui para quem nunca tinha me visto, uma foto minha aqui, e esse aqui é o Chuck Robbins, tá? CEO da Cisco. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou ir no banco e eu vou pedir 10 mil reais da conta do Chuck Robbins, tá certo? Então, o Chuck Robbins deve ter 10 mil reais sobrando fácil lá, então eu vou no banco pedir esses 10 mil reais para ele. E quando eu vou no banco, a primeira coisa que o banco vai me pedir é uma identificação, tá certo? Então, o que eu faço é prover uma identidade, certo? A minha identidade para o banco. Essa identidade vai ser o meu CPF, a minha carteira de identidade, a minha carteira de motorista, tá certo? Um documento válido, assinado por uma instituição confiável, com foto, etc. Um documento válido. A partir desse momento, pessoal, que eu provi esse meu documento, eu estou autenticado, tá certo? Então, esse é o processo de autorização, definir a identidade, dizer quem eu sou, tá bom? Obviamente que isso vai me permitir que eu tire 10 mil reais da conta do Robbins? Não, tá? O que o banco vai me dizer é que eu não estou autorizado, o Genovac não está autorizado a acessar a conta de Chuck, tá bom? Então, a partir desse momento a gente definiu a autorização. Foi uma autorização com sucesso? Não, mas a gente definiu que o processo de autorização não permitia que eu retirasse esse dinheiro. Novamente, não é porque eu estou autenticado que eu tenho permissão para fazer qualquer coisa, tá?
Aí, a partir desse momento, eu sou preso porque eu tentei tirar dinheiro de uma conta de outra pessoa, e esse registro de autenticação e autorização, ele é armazenado no que a gente chama de account, tá certo? Então, aqui a gente tem uma analogia mais ou menos de como é essa separação, tá? Esse processo de authentication, authorization e o account, tá bom? Falando sobre o AAA, pessoal, a gente precisa definir os tipos de AAA que a gente tem, tá? O primeiro deles sendo o acesso à rede. Quando a gente fala de AAA, né, a gente tem dois cenários bem estabelecidos, tá? O primeiro deles é o acesso à rede. Quando a gente fala de acesso à rede, é acesso ao wireless, tá? Autenticação de VPN, 802.1x, tanto wired quanto wireless. O acesso à rede é acesso para utilizar a rede, certo? Eu vou passar pela rede. A gente não está falando aqui de gerência, tá? Então, nesse caso, a gente tem um perfil bem estabelecido que é a utilização do Radius, tá? A gente vai falar um pouquinho mais do Radius na frente. E o segundo tipo é a administração de dispositivos, que é o que a gente vai focar hoje, tá? Então, no administração de dispositivos, a gente tem acesso aos dispositivos da rede, tá certo? Para fins de gerência, a gente está falando de Telnet, SSH, CLI e telas de gerência, tá? Gerência web, etc. Então, a gente tem esses dois tipos bem estabelecidos de tipos de AAA. Ok? Definido isso, pessoal, a gente tem aí dois protocolos mais conhecidos da parte de AAA, que é o Radius e o TACACS, tá? Remote Access Dial-in User Services sendo o Radius e o Terminal Access Controller Access Control System sendo o TACACS. Aí, geralmente vem a pergunta, né, pessoal, por que utilizar o TACACS? Por que a gente está falando aqui de utilizar TACACS para gerência de redes, tá? Então, o que a gente vai passar a falar agora é o porquê que a gente utiliza o Radius, geralmente, para acesso à rede, ou seja, quando tu utiliza o Radius, quando tu utiliza o 802.1x na sua rede, por que tu utiliza o Radius? Por que tu não utiliza o TACACS? Ou, por que na gerência a gente utiliza o TACACS, tá? Então, Radius, ele é de longe o protocolo mais comum para acesso à rede, tá? O AAA para acesso à rede. Por quê? Porque ele é o protocolo AAA padrão do IETF, tá? E o 802.1x funciona sobre Radius, tá? Por default ele funciona sobre Radius. Então, tendo esses dois motivos, a gente já percebe o porquê que o Radius é muito mais utilizado que o TACACS, tá bom? Então, o Radius ele tem uma particularidade que é o processo de autenticação e autorização de uma vez só. Então, por isso que na verdade ele é o mais utilizado para acesso à rede e não é tão recomendado assim para a gerência dos dispositivos, tá bom? Ele pode ser utilizado, com certeza, mas ele tem algumas limitações. E a gente tem o TACACS, que é o foco dessa apresentação, tá? As vantagens do TACACS, ele separa os AAA, tá? Ele tem um processo de autenticação, um processo de autorização e accounting. Outra vantagem é que ele utiliza TCP, tá? Então ele é um pouco mais confiável. Tu pode criptografar o teu payload do TACACS, tá bom? E a maior vantagem, na verdade, se vocês acompanharem nesse fluxo de tráfego que eu defini aqui, não vamos focar pacote em pacote, tá? Isso aqui é só para explicar para vocês o que a gente pode fazer com o TACACS, tá? Então, na parte de Authentication, a gente define que o Authentication foi completada, tá? Então, eu me autentiquei no dispositivo. Posteriormente, a gente tem a autorização do Shell, tá bom? Então, a autorização do Shell é que tipo de Shell que eu vou receber, qual que é o meu nível de privilégio. Isso é a parte de autorização, tá? E depois, a gente pode também ter autorização por comandos, tá bom? Então, a gente tem um processo de autenticação, que é exatamente igual ao do Radius, mas posteriormente a gente tem dois processos de autorização, que é onde o TACACS se diferencia, tá? Então, a gente consegue definir permissões tanto para a parte do Shell, quanto para cada comando executado. Então, essa é a maior vantagem do TACACS em relação ao Radius, e é por isso que geralmente o TACACS é o protocolo preferido para fazer a gerência, tá? Porque tu tem uma granularidade muito maior, tá bom? A gente vai ver bem isso a fundo posteriormente, tá? Então, beleza, pessoal. A gente falou um pouco de AAA e TACACS versus Radius, agora a gente vai chegar para a parte do WISE, tá? Que é o WISE, ele é o sistema de controle tanto para a parte de wired, wireless, VPN,
também, obviamente, Takacs e Radius, tá? Ele é uma solução da Cisco bem completa. Então, como vocês podem ver, o Wise ele tem uma série de menus, tá? Como ele faz muitas funções, ali ele tem uma série de menus, mas a gente vai focar na parte de Device Administration, certo? A gente acessa isso em Work Center Device Administration. Todo o gerenciamento do Takacs para gerência de dispositivos vai ser feita dentro desse menu. O Wise, como uma ferramenta complexa, eles já fizeram dessa forma para que tu não precisasse acessar outros menus para fazer a configuração, tá bom? Então, tudo que a gente vai precisar fazer está dentro de Device Administration, tá certo? Então, como você pode ver, a gente tem uma série de menus e por que eu falo de ordem da operação ali, certo? Ordem da operação esquerda para direita. Porque a gente pode seguir uma lógica indo sempre do menu mais à esquerda à direita, de forma que quando a gente chegar lá no final, a gente já vai ter tudo que é necessário para a gente fazer as nossas políticas, tá? Então, a hora que a gente já chegar no final, a gente já vai ter quais são os nossos dispositivos, onde que a gente vai autenticar, quais são nossos perfis de autorização, tá bom? Então a gente segue essa lógica justamente para que a complexidade do Wise não faça a gente se perder, tá bom? Então eu separei aqui uma pequena explicação de cada menu do Device Administration, tá certo? A gente vai ver cada um separadamente, mas isso aqui é só uma parte para vocês utilizarem como referência, tá? Então, a gente vai começar do overview, tá certo? Então, chegando no overview, pessoal, o que a gente faz no overview? A gente ativa o Takacs, tá? Jean, para que serve essa aba depois que a gente ativou o Takacs? Para a gente ver os logs das conexões, tá? Tanto de autenticação, autorização, a gente vai ver nessa tela de overview. Então, esse aqui, primeiro de tudo, né, a primeira aba que a gente acessa é justamente para a gente ativar o Takacs no nosso Wise. Essa tela de ativação ela só existe depois da 2.2, tá certo? Antes a gente precisava entrar dentro de cada node e ativar a administração de dispositivos. Agora não, agora a gente consegue selecionar, caso você tenha mais de um node, a gente já consegue ativar a checkbox de cada um e a gente dá o save aqui embaixo, tá certo? Então, basicamente o deploy é bem simples, tá bom? Então, posteriormente a gente tem a parte de usuários locais, são aqueles dois menus circulados em vermelho ali. Os usuários locais no Wise é uma forma, né, de tu utilizar para a gerência dos dispositivos, mas o que a gente vê é que a base local não é tão utilizada. Geralmente o pessoal prefere utilizar uma base externa, seja Active Directory, seja LDAP, seja qualquer outra base. Nesse exemplo, a gente não vai estar usando usuários locais, tá? A gente vai estar utilizando um Active Directory. Então, eu vou acabar pulando essa parte de usuários locais, mas nada impede que tu utilize eles como um teste no teu cenário, ou até mesmo para realmente utilizar eles para a gerência dos dispositivos. Desculpa, pessoal. Deixa eu voltar lá. Então, voltando aqui à parte de usuários locais, uma coisa que você pode fazer, pessoal, é utilizar os usuários locais como a segunda base de autenticação. Então, pode definir de forma que o usuário ele precise existir, ele exista tanto na base local quanto na base de um Active Directory, por exemplo. A realidade é que ninguém utiliza dessa forma justamente pelo aumento de carga gerencial, tá, que isso traz na parte de gerência das contas, das permissões, etc. Então, essa parte a gente vai deixar um pouco de lado na apresentação, mas nada impede que tu utilize como teste ou realmente como uma base para a gerência dos teus dispositivos, certo? Então, finalmente a gente chega na parte de External Identity Sources. Aqui que a gente vai definir as nossas bases externas de autenticação, tá? Sendo o LDAP, sendo o Active Directory, a gente pode ver ali na parte no menu mais à esquerda, quais são as possibilidades que a gente tem, tá bom? Nesse cenário a gente vai usar o Active Directory, tá? Porque a maior parte do pessoal realmente tem domínio e utiliza domínio, os usuários do domínio para gerenciar a rede, tá? A gente pode definir múltiplos domínios, o Wise suporta multifloresta, tem algumas features extras, por exemplo, o One-Time Password, caso você tenha isso na sua infra para segunda camada de autenticação, segundo fator de autenticação. Então, o deploy é bem simples, tá, pessoal? Na parte do Active Directory, a gente tem alguns menus extras circulados em vermelhos, que ajuda a gente a definir se
o deploy do Active Directory funciona ou não. Então a gente já pode testar se o WISE está conseguindo buscar na base um usuário existente e algumas ferramentas de teste, tá? Então a gente já tem alguma forma de fazer troubleshoot, caso esteja com problema, já na tela do Active Directory, tá bom? Então, pessoal, nesse momento a gente já definiu, a gente ativou o nosso WISE e já definiu quais são as nossas bases de autenticação, tá certo? Então, posteriormente, pulando para o próximo menu, parte de Network Resources, aqui que a gente vai definir todos os nossos dispositivos. No Takacs a gente sempre precisa cadastrar, tá, os dispositivos que a gente vai gerenciar, não é diferente do Takacs. Então, parte das boas práticas, pessoal, definir grupos de dispositivos, tá certo? Eu coloquei alguns exemplos aqui na tela. O WISE ele já vem por padrão uma separação, dois grandes grupos, que é o grupo de tipos de dispositivos e localização, certo? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, pessoal, na parte de tipos de dispositivo. A gente pode ter, por exemplo, firewalls, a parte de OS, a parte de Nexus, controladoras, e na parte de localização a gente pode ter uma localização da minha sede, certo? Quais equipamentos que estão dentro da minha sede, quais equipamentos estão dentro da minha filial, tá? Então, essa parte de Network Device Groups é muito importante, pessoal. Eu recomendo bastante que vocês utilizem, porque isso ajuda na parte do deploy de regras, tá? Fazer o deploy de regras por dispositivo aumenta, né? Isso aumenta a complexidade do teu ambiente, quanto mais dispositivos tu tem. Então, a parte de Network Device Group é realmente importante para facilitar o gerenciamento, tá, das regras e das autorizações. Tá? Isso aqui te permite fazer uma situação hierárquica, tá? Onde tu tem, por exemplo, todos os teus dispositivos, aí tu tem a categoria iOS. Aí dentro de iOS tu pode ter switches, routers e assim por diante, tá? Isso aqui é bem flexível e o exemplo mais à direita demonstra que tu pode ter realmente inúmeros grupos, tá? Definir como tu pode fazer o WISE entender como que é o fluxo da tua rede, como os seus dispositivos estão dispostos, tá certo? Então, isso aqui é realmente importante, pessoal. Eu recomendo que vocês utilizem, tá, do Network Device Groups. A gente definiu os grupos, agora a gente precisa definir quais são os nossos dispositivos, tá? É bem parecido com a parte de redes. Então, o WISE ele chama os dispositivos de NADs, tá? Então, NADs dentro de NDG, Network Access Devices, dentro de Network Device Groups. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ASA, tá certo? Então, da mesma forma que a gente pode dar um nome, a gente pode dar uma descrição, a gente pode definir o IP dele, a gente tem aqui a parte de Device Location e Device Type, que são os Network Device Groups que a gente já definiu agora há pouco, tá? Então, por exemplo, esse meu ASA, ele está localizado na filial, enquanto ele é um equipamento tipo Firewall, certo? Para a gente ativar o Takacs, de forma que o WISE gerencia a autenticação do dispositivo, a gente precisa ativar essa checkbox e definir uma shared secret, assim como o Radius. Tá? Então, isso aqui tu vai precisar de fazer para cada um dos seus dispositivos, tá bom? Exatamente como o Radius. Então, pessoal, nesse momento a gente já ativou o Radius, ativou o Takacs, definiu qual que vai ser a nossa base de autenticação, que vai ser o Active Directory, e a gente cadastrou os nossos dispositivos. Tá? Vamos partir para o próximo, que é o Policy Elements. Essa parte aqui realmente é a parte que fica um pouco mais complexo, tá, pessoal? Mas é a parte onde realmente o Takacs tem vantagem sobre o Radius, tá certo? Então aqui é onde a gente vai definir a nossa autorização. Então, eu volto a utilizar esse exemplo, pessoal, porque isso aqui ajuda a gente a definir realmente quais são os passos da autorização que o Takacs vai ter. Então, a gente tem dois passos, né? A autorização do shell e a autorização de comandos. Então, a gente sempre vai ter um perfil, certo? Para cada um deles. Então, a gente vai ter um perfil para shell e um perfil para comando, tá? Então, eu vou passar a referenciar eles por shell e command, tá? Shell e comandos, para facilitar. O shell no WISE é chamado de Takacs Profile e o comando é chamado de command set. Mas eu vou usar como shell e comando até para facilitar depois para fazer vocês grudar a ideia, né, do shell e do comando na cabeça de vocês, tá bom? Então, o próximo aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do Takacs Profile. Lembra, o Takacs Profile é a definição do shell, tá certo? Aqui que a gente vai definir qual que é o nível de privilégio
que esse perfil vai ter, tá certo? Então, por exemplo, eu estou definindo aqui nessa tela um perfil referente a um perfil destinado a usuários de operação de rede, tá? Que vai fazer a gerência dos dispositivos, que vai sempre estar fazendo o troubleshoot, tá certo? Ele vai ter um acesso para configuração, mas ele vai ter um acesso um pouco limitado, tá? Ele não vai ter o acesso total. Isso é um exemplo, tá? Vai de cada ambiente. Então, tem que pensar nesse profile, pessoal, como você não vai definir esse profile para usuários específicos, tá? Geralmente a gente vai utilizar esses profiles para grupos, tá bom? Justamente para facilitar. Assim como o Network Device Groups, a gente vai utilizar esses profiles para atribuição de autorização, tá bom? Então, por exemplo, o NetOps aqui, a gente vai ter um privilégio default de 7 e um privilégio máximo de 15. Esses números aqui, pessoal, é o privilégio do iOS, tá? Então, a gente vai ver que depois a gente tem perfis diferentes. A gente tem profiles de Shell, profiles de controlador wireless, profiles para Nexus. Esse exemplo, como é um exemplo de iOS, pelo nome do profile, NetOps iOS, a gente está definindo um tipo Shell, tá bom? A gente também consegue aqui definir o timeout da sessão. Tá muito importante definir o timeout da sessão, principalmente para os usuários que têm permissões maiores, que têm permissões de configuração. Então a gente consegue definir isso aqui também no Takacs Profile. Lembrando que o Takacs Profile é do Shell, tá certo? E o segundo, que é o de comandos, é o Command Set. Então aqui eu estou utilizando, por exemplo, o Command Set do NetOps, tá? A gente no slide anterior definiu qual que seria o profile shell, aqui a gente vai definir o Command Set referente aos comandos que o grupo NetOps vai poder usar, tá certo? Então aqui a gente consegue ver que ele tem essa opção de, essa checkbox, permite any command that is not listed below. O que isso significa, pessoal? Ativando essa checkbox, todos os comandos que não estão declarados nesta lista abaixo vão ser permitidos para esse usuário, tá? Então isso aqui é basicamente um N, certo? A gente consegue permitir tudo. E aqui embaixo, como vocês podem ver, eu configurei o deny always para o comando reload, ou seja, esse perfil ele não pode rebotar o equipamento, tá? Então ele vai ter todos os acessos de configuração, ele vai poder utilizar todos os comandos exceto reload. Novamente, pessoal, isso aqui é um profile, tá? Que a gente vai utilizar junto do profile de Shell para fazer a autorização dos dispositivos, a autorização dos usuários nos dispositivos. Então, qual que é o ideal, pessoal? Esses policy elementos, a gente definir grandes grupos, tá? Então, a gente vai ter o grupo de administração total, a gente vai ter o grupo de operação, que talvez não possa dar alguns comandos, a gente vai ter o grupo que só tem visualização dos dispositivos, tá? Então, pense no policy elementos como esses perfis, tá? A gente bem definidos, tá bom? Assim como o grupo de dispositivos, eles são importantes para a gente fazer as regras, tá certo? Então, só recapitulando, pessoal, Policy Elements, a gente define os dois perfis de autorização, tanto do Shell quanto de comandos, ok? Finalmente, a gente chega no Policy Sets, pessoal. O Policy Sets são as regras propriamente ditas. Então, a gente vai utilizar tudo que a gente configurou anteriormente, que é o grupo de dispositivos, qual que é a nossa autenticação, tá certo? E os profiles de autorização, tanto de shell quanto de comando. E a gente vai utilizar nos polysets, tá? Então aqui a gente vai montar os blocos de cada regra que a gente quiser, tá bom? Polysets são os polysets, geralmente eles são definidos de qual forma? A gente definir uma condição para cada um, tá? Nesse exemplo aqui, pessoal, a gente tem dois polysets, um específico para controlador wireless e outro para iOS, tá? Assim como o ACL, ele precisa dar match nessa polyset para permitir que o usuário autentique e permitir que o usuário seja autorizado, tá bom? Então, qual que é a condição da regra de controladora, pessoal? É que o dispositivo que ele esteja conectando seja do tipo controladora. Isso é o Network Device Group que a gente definiu lá atrás, tá certo? Na regra do iOS, a gente também tem esse cenário, onde a condição para essa policy set ser utilizada é que o dispositivo que está sendo conectado seja do tipo iOS, tá bom? Cada uma dessas policy sets, a gente vai ter políticas de autenticação e políticas de autorização,
tá? Essas políticas de autenticação a gente vai definir lá o Active Directory, e as políticas de autorização a gente vai definir os shells e command groups que a gente definiu ali anteriormente, tá bom? Então, pode ver que a gente está só utilizando o que a gente já configurou anteriormente, tá? Então, a gente chega finalmente na parte de reports. A parte de reports já tem alguns relatórios prontos, tanto da parte de número de autenticação, falhas de autenticação, relatórios de comandos utilizados, tá? Se a gente vai utilizar o accounting, o authorization por command. Então, coloquei um exemplo aqui abaixo, pessoal, só um dos tipos de relatórios que o WISE emite, a parte de autenticação por dia. Tá, então a gente consegue ver quais que foram o número de autenticações falhas, qual que foi o total, porcentagem de falha. Isso aqui a gente consegue ver bem mais granularmente. Só queria dar um exemplo do que o WISE é capaz na parte de relatórios. Tá? Então, a gente falou de muita coisa agora, pessoal. Realmente bastante conceitos. Mas a gente chega agora na parte do laboratório. Tá? O que a gente vai fazer agora? Passar por todo esse processo de configuração que a gente fez. E também a configuração dos dispositivos. Nesse caso, a gente vai utilizar um switch e uma controladora, tá bom? Então, para a gente compilar todos esses conceitos que a gente viu no WISE, define aqui um exemplo de deployment, tá? Como é que eu faria, qual seria o plano de configuração num cenário, certo? Então, a gente começa primeiramente ativando o Takacs no nosso WISE, adicionando a nossa base de autenticação e definindo quais são os nossos dispositivos, tá? Esses 3 passos que a gente vai começar agora, tá bom, pessoal? Deixa eu só abrir o WISE aqui. Então, pessoal, esse aqui é o WISE, tá? Então, lembrando que a gente consegue fazer toda a gerência dos nossos dispositivos através de um menu único, encontrado em Work Center Device Administration. Então, aqui que a gente vai fazer toda a nossa configuração de gerência, tá certo? De gerência dos dispositivos. Então, já pode ver que tem alguns logs de autenticação. Mas o que a gente vai fazer agora, primeiramente, pessoal, é o deploy do Takacs, tá? Então, a gente vem na aba de Deployment, e a gente pode especificar ou ativar em todos os nossos nodes do WISE, ou a gente pode especificar qual node a gente quer. Tá? Aqui, beleza. Então a gente pode escolher o nosso WISE e dar um save. Tá? A partir desse momento, pessoal, o Takacs já está ativado no nosso node. Tá? É bem simples realmente. Então, a partir desse momento, a aba Overview ela só vai ser utilizada para verificar logs, tá? A gente não vai mais mexer nessa parte, nessa aba de deployment, tá bom? Posteriormente, a gente tem aqui a aba Identity e User Identity Groups, que, lembrando, são para autenticação de usuários locais. A gente não vai estar utilizando essas duas abas, tá? Então, a gente pula para o External Identity Sources, que a gente vai declarar o nosso Active Directory, tá bom? Então, a gente pode vir aqui na aba do Active Directory e dar um adicionar, tá? Então, pessoal, o meu domínio aqui o nome que eu vou dar para ele é AD e o meu domínio é novac.com, tá certo? Então a gente pode dar um submit aqui e o WISE ele vai me pedir algumas informações para eu dar join, tá? Então, você gostaria de dar join em todos os nodes do WISE? Nesse caso sim, porque eu só tenho um, tá? Mas isso varia do ambiente de vocês. Então, qual que é o usuário que eu vou usar para autenticar no meu Active Directory? Nesse caso eu vou usar o administrador. Tá? Então, a partir do momento que eu autentiquei, ele já vai me dar o OK aqui, tá bom? Então, eu já dei join no meu Active Directory. Realmente é bem simples, tá, pessoal? Então, ele já deu o operational aqui. Agora, pessoal, o que eu posso fazer é definir quais grupos do Active Directory que eu vou utilizar, tá? Então, eu posso vir aqui em Add e selecionar os grupos do meu Active Directory. Então, se eu dou um Retrieve Groups aqui, ele vai mostrar todos os grupos do Active Directory que eu tenho. E a gente pode selecionar, por exemplo, nesse caso, a gente vai selecionar alguns grupos aqui, tá? Isso aqui varia de cada ambiente. Tá? Então, vamos selecionar alguns grupos aqui. Selecionar o administrador também. Opa. E deixa eu dar um OK. Tá. Pronto, pessoal, o WISE está conectado no Active Directory já.
tá? E a gente já pode estar utilizando os grupos do AD nas nossas regras, tá? Então, essa parte do Active Directory está pronta. Então, agora, pessoal, a gente vai declarar os nossos dispositivos, tá? Nesse cenário, a gente tem dois, tá bom? A gente tem um switch iOS e a gente tem uma controladora. Então, primeiramente, vamos definir os nossos grupos aqui. Então, lembrando, o WISE ele já traz duas grandes categorias de dispositivos, que é a parte de tipos de dispositivos e localização. Então, eu vou criar alguns grupos aqui, só para a gente ter como exemplo, tá? Então, esse meu grupo aqui vai ser chamado de iOS. Tá? Então, grupo referente aos dispositivos iOS. Então, nesse grupo aqui que eu vou declarar todos os meus dispositivos iOS, sejam switches, sejam routers. Então, eu posso vir aqui e depois adicionar um para a controladora também. Tá? Então, a gente tem o grupo de controladora. Grupo referente WLC. Certo? Então, aqui eu já defini os grupos de dispositivos necessários, tá? Que eu vou precisar para esse laboratório. Mas você pode adicionar, né, dependendo dos dispositivos, talvez uma categoria de firewalls, talvez uma categoria de load balancer. Isso varia do ambiente de vocês. Na parte da localização, eu vou também adicionar aqui que eu tenho uma sede, tá? E eu tenho também uma filial, tá certo? Então, filial. Definido o grupo, pessoal, a gente cria os dispositivos, tá? Então a gente vem aqui em Network Devices e aqui que a gente vai fazer aquele cadastramento dos dispositivos, tá? Assim como no Radius a gente precisa adicionar os dispositivos, aqui no Takacs a gente precisa fazer o processo também, tá? Então aqui vai ser switch 1 sede, por exemplo, e o meu IP vai ser 192.168.238.21. Tá? Aí aqui, pessoal, que é a utilização dos nossos grupos, tá? Que a gente definiu agora. Então, onde que esse dispositivo está definido? Tá, onde esse equipamento se encontra? Ele se encontra na sede. Qual que é o tipo desse dispositivo? Ele é um switch. Então, a gente vai botar ele na categoria do iOS. Tá? E, posteriormente, a gente ativa o Takacs. A gente bota a Shared Secret aqui. Tá? Então, a gente pode dar um submit. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para a controladora, pessoal. Então, eu posso colocar WLC1 filial, por exemplo. E aqui a gente define o IP dela. 22. Novamente, ela está na filial e ela é do tipo controladora. Novamente, a gente precisa ativar o Takacs aqui, tá? Então, dá um submit aqui. Pronto, pessoal, a gente já finalizou então qual que é os três passos que a gente tinha definido, tá? Então a gente fez o deploy do Takacs, a gente adicionou a nossa base de autenticação e a gente já fez o deploy dos nossos dispositivos, tá certo? Vou voltar para o slide aqui, pessoal, para a gente definir qual que é o próximo passo, tá? Então, aqui. Então, voltando aqui, pessoal, a gente acabou de fazer o primeiro passo, tá? Que é ativar o Takacs, adicionar o AD e fazer o deploy dos nossos dispositivos. E agora a gente chega para a parte de autenticação e autorização, tá? Esse é o passo mais difícil, pessoal, para quem está fazendo deploy, porque mais vai ter carga gerencial, tá? Porque o que a gente precisa? A gente precisa entender qual que é o nosso cenário. Então, no meu cenário, eu tenho quantos níveis de acesso, tá? Qual que é... O pessoal da sede consegue acessar os equipamentos da filial, tá? Como que é feita essa gerência da parte de autenticação, da autorização? Como é que eu quero fazer esse deploy? Tá? Então, o primeiro passo é realmente fazer a tradução do ambiente para o WISE. Tá? Como é que a gente pega o nosso cenário e traduz isso para configurações do WISE? Então, nas polisets, pessoal, que a gente vai utilizar, geralmente a gente faz a separação por tipos de dispositivo ou por localização. Então, a gente vai ter as polisets baseadas em uma poliset para autenticação do iOS, uma poliset para autenticação de switches e assim por diante. Ou eu posso ter uma poliset para localização, tá? Então eu tenho uma poliset para os dispositivos localizados na minha sede, uma poliset para os branch office, tá? Para as minhas filiais.
Novamente lembrando, pessoal, o Policy7 é onde contém as políticas de autorização e autenticação. Tá? Então, no nosso cenário aqui, pessoal, a gente tem um cenário bem simples, a gente tem três grandes grupos de perfis, tá? Então a gente tem o NetAdmin, que é basicamente o administrador da rede, a gente tem permissão total, tá certo? Aí a gente tem o NetOps, que é a parte operacional, faz troubleshoot, faz configuração, coisa do dia a dia, tá? Então o NetOps ele vai ter configuração, vai ter acesso à configuração, mas com algumas limitações, e a gente tem o pessoal do Helpdesk, somente leitura para troubleshoot, tá certo? Caso necessário, eventualmente, como o Takax nos dá essa flexibilidade, essa granularidade, a gente pode definir somente alguns comandos de configuração, tá? Então a gente pode, por exemplo, definir que o Helpdesk possa dar shutdown no shutdown na porta, mas não consiga fazer nada além disso, tá? Então, no nosso cenário aqui a gente vai ter esses três grupos. Como é que a gente traduz isso para o WISE, tá? Então a gente vai agora criar aqueles dois perfis de autenticação, do shell e dos comandos, tá bom? Então, vamos voltar aqui no WISE, pessoal, na parte de Policy Elements. Note que a gente está sempre indo da esquerda para a direita, tá? Então, chegando no Policy Elements, a gente tem aqueles dois grupos que eu comentei com vocês. A parte de Shell, que é o Takax Profile, e a parte de comandos, que é o Command Sets. Tá bom? Então, a gente vai definir primeiramente o Profile. A gente pode vir aqui e definir por exemplo, NetAdmin iOS Profile, tá? Então, a gente pode falar aqui, por exemplo, que o NetAdmin tem permissão total, tá certo? Qual que vai ser o shell, tá? Esse profile que a gente está definindo é para o acesso do iOS, tá? Então, o tipo do shell, o tipo do profile aqui vai ser shell, tá? Note que a gente tem alguns outros tipos já prontos, tá? Nesse caso, a gente vai estar utilizando shell. Tá? Como o NetAdmin ele tem permissão total, a gente vai definir tanto o privilégio default como 15, tá? E assim, o privilégio máximo vai ser também 15, tá bom? Então, nesse caso, o NetAdmin ele vai ter o acesso mais alto possível na shell, tá certo? Então, a gente já dá o submit aqui. Vamos criar também um para o NetOps e para o Helpdesk, tá? Então, a gente pode vir aqui e falar que esse é o NetOps iOS Profile. Então, acesso de configuração, mas com limitações. Então, a gente já declara aqui, pessoal, que o NetOps ele vai ter um certo nível de autorização, mas ele não vai poder fazer tudo que ele quiser, tá certo? Então, a gente pode definir talvez um default privilege mais baixo, como 7, e depois o privilégio máximo 15, para ele fazer a configuração, caso for necessário, tá? Caso o que ele precise fazer seja necessário o privilégio 15, ele pode alcançar, né, esse privilégio. Então a gente pode dar um submit e posteriormente o helpdesk. Então a gente pode fazer helpdesk iOS profile. Então acesso limitado a show, por exemplo, acesso limitado. Tá? Então, que tipo de privilégio que a gente pode colocar, pessoal? Nesse caso, a gente vai estar utilizando 2, tá? Porque é o privilégio mais baixo que vai permitir somente que ele exiba mais para a parte de troubleshoot, tá? Dar comandos de show, verificar configurações de interface, ver qual que é o status da interface, tá certo? Então, ele não vai ter permissão para fazer configurações no dispositivo, tá? Então a gente já definiu, pessoal, qual que é os 3 tipos de shell que a gente vai ter, certo? E posteriormente agora a gente define os command sets. Novamente a gente precisa definir um para cada um, tá bom? Então a gente vem aqui, admin os command set. Nesse caso, pessoal, lembre do checkbox, a gente pode permitir todos os comandos que não estão listados nessa parte aqui abaixo. A gente pode simplesmente dar o checkbox aqui e nesse perfil, então, o usuário vai poder fazer todos os comandos que ele quiser, tá? Então, com o NetAdmin como acesso total, a gente vai definir a política dele dessa forma, tá? Posteriormente, a gente chega no NetOps iOS Command Set. Permissão para configuração, mas limitado, tá? A parte de NetOps, pessoal, vai poder fazer quase tudo, exceto rebootar a caixa, tá? Então, caso for necessário,
ele pode pedir para o NetAdmin fazer o reboot da caixa. Tá? Então, como é que a gente faz essa definição? Como é que a gente impede que esse usuário dê o comando de reload? Tá? De que forma que a gente pode fazer isso? Então, como a gente quer limitar somente um comando, a gente pode permitir tudo e então bloquear o reload. Tá? Então, nesse caso, a gente habilita a checkbox, então dá um adicionar aqui, e vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um deny always no comando reload. Tá? Então, dessa forma, a gente está impedindo que usuários com o perfil de NetOps utilizem do comando reload, tá? Para rebootar a caixa. Mesmo que eles tenham permissão de shell para fazer isso, tá? Eles têm o shell 15, se for necessário, eles não vão conseguir dar o comando de reload, tá bom? Então a gente pode dar um submit aqui. E finalmente a gente pode definir o helpdesk iOS command set, tá? Então permissão acesso limitado, por exemplo. Nesse caso, pessoal, o shell deles a gente definiu como 2, lembra? Então, eles já não vão ter permissão para fazer a configuração. Então, se tu quer que eles tenham acesso somente à visualização, o shell já está limitando isso. Então, a gente não precisa definir limitações de comando aqui, tá? O que a gente pode fazer é permitir todos os comandos. Tá? Já que eles não vão conseguir fazer a parte de configuração devido ao nível do shell, a gente não precisa limitar novamente, tá, os comandos de configuração aqui na parte de command sets, tá bom? Então a gente pode dar um ok aqui. Então, pessoal, a gente definiu agora um command set e um profile para cada nível que a gente definiu dos grupos, tá certo? Então, essa é a parte do iOS. Como a gente tem uma controladora no nosso ambiente também, a gente precisa também definir profiles para eles, para acesso à controladora. Então a gente pode novamente adicionar para a controladora. Então a gente pode dar netadmin WLC. Tá? A diferença do acesso do iOS para a controladora é que o controlador ele já tem um perfil definido aqui no Wise, tá? Na parte do profile. Então a gente pode simplesmente definir WLC aqui e ele já vai nos trazer, já pronto praticamente, algumas definições de segurança que a gente pode definir, tá? Então a gente pode liberar totalmente, então o usuário vai ter permissão total para tanto escrita e leitura, ou a gente pode selecionar aqui quais serão as abas da controladora que este usuário vai ter permissão de escrita, tá bom? Então, nesse caso, o netadmin ele tem permissão total, então eu vou simplesmente dar o all aqui, tá? Então, fazendo com que o netadmin WLC tenha acesso a tudo. O segundo profile que a gente define é o do NetOps, então, NetOps WLC. Novamente, pessoal, altero o shell aqui para a controladora. O que acontece? O NetOps ele vai ter permissão de configuração novamente, mas ele não vai poder mexer na parte de gerenciamento da controladora, tá bom? Então a gente pode vir aqui e selecionar cada uma das abas. Ou talvez ele não vai ter acesso na parte de comandos, ou talvez ele não vai ter acesso a nenhuma dessas duas, tá? Então nesse caso ele não vai poder escrever, ele não vai poder fazer alterações em nenhuma dessas duas abas aqui, tá certo? Então a gente pode dar um submit e posteriormente o helpdesk, pessoal, o helpdesk ele vai ter acesso de visualização, tá? Então a gente pode dar um helpdesk WLC e a gente define aqui na controladora que ele só vai ter escrita no monitor, ele não vai poder aplicar nenhuma configuração nos demais menus, ok? Então a gente dá um submit. Pessoal, a gente não vai definir command sets para a controladora porque não é necessário, tá? A controladora, como é um acesso web, a gente não precisa definir níveis de shell. Tá, então, na parte da controladora, somente os profiles aqui, definindo quais abas estes usuários podem acessar, a gente já é o suficiente na parte de autorização. Tá? Então, novamente, pessoal, a gente definiu aqui qual que é o nível de shell e qual que são os comandos. Agora a gente precisa fazer as nossas regras propriamente ditas, que é aqui na parte de polysets. Tá? Então, como é que funciona aqui, pessoal? A gente pode vir aqui e dar um add, e ele vai nos dar uma nova polyset. Lembra que o polyset, ele, assim, as melhores práticas dizem que o polyset tem que utilizar grupos grandes, tá? A gente vai definir talvez uma política para a controladora, uma política para iOS, ou talvez uma política para os dispositivos da sede e uma política para os dispositivos da filial. Nesse caso, pessoal, vamos fazer um por tipo de dispositivo, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu teria uma política chamada WLC, por exemplo, tá? Authentication WLC.
E qual que seria a condição, pessoal? O tipo de dispositivo que a gente está fazendo, que a gente quer definir nessa regra, é a controladora. Então a gente tem que definir aqui que o device type, lá no Network Device Group que a gente definiu, seja controladora, tá? Seja WLC. Então o que a gente faz, pessoal? A gente vai adicionar aqui um atributo. Aqui são todas as condições que a gente consegue estabelecer numa regra do WISE, tá? Então pode ver que tem bastante coisa, mas a gente vai fazer aqui, ó, na parte de device, a gente pode escolher o tipo do dispositivo, ok? Quando pode ver, a gente pode utilizar qualquer um desses parâmetros, certo? A gente pode definir políticas específicas para IP-address específicos, para tipos de equipamentos específicos, tá na parte de modelo. Mas nesse caso a gente vai utilizar o device type. Então, que tipo de device type que eu vou utilizar, pessoal? Aqui, ó, ele vai trazer para a gente o Network Device Group que a gente criou lá de device type, tá? Então, nesse caso, a gente vai escolher controladora wireless. Então, a partir do momento que a gente deu use aqui, pode ver que para essa regra ser utilizada, então, pessoal, o device type precisa ser do tipo WLC, ok? Então, a gente vai definir aqui os tipos de protocolos que o TACACS vai utilizar. Nesse caso, por exemplo, PAP, SHARP, MSV2. Eu vou deixar o default aqui do device admin, tá? E dar um save. Nesse caso, então, na parte de view, entrando aqui nessa política, ó, a gente tem qual foi a nossa condição e posteriormente aqui a gente tem Authentication Policies e Authorization Policies. Lembra, pessoal, que é aqui que a gente vai definir quem é que pode fazer o quê, certo? Então, na parte de Authentication, o que a gente quer definir? Que ele vai utilizar o Active Directory para fazer a autenticação, tá certo? Então, nesse caso, como é um cenário bem simples, a gente pode utilizar a própria regra default e aqui a gente vai escolher o nosso AD que a gente colocou lá no Active Directory, tá? No meu caso aqui é o Novac AD. Então, eu vou selecionar ele. E posteriormente aqui aí, só voltando aqui, pessoal, toda a autenticação dessa política vai ser feita no Active Directory, tá? No caso, eu poderia escolher aqui, talvez os grupos internos, se você tiver definido grupos internos, ou talvez a parte de guest user, tá? Que está um pouco além, a parte de wireless. Nesse caso, a gente vai utilizar o Active Directory, tá certo? Aí aqui, pessoal, que vai juntar tudo que a gente fez até agora, tá? Da parte de autorização. Então, o que eu posso fazer aqui nas políticas? Eu posso escolher que essa minha política aqui vai ser chamada netadmin. E a condição para essa política é que o grupo do Active Directory seja netadmin. Então, aqui que a gente vai definir, pessoal, quais grupos do AD vão ter quais níveis de autorização. Então, nesse caso, pessoal, a gente quer definir um atributo do tipo subject. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui, Identity Group, exatamente. Então, pessoal, aqui a gente pode ver, ó, que tem a parte local, tá? Voltando aqui a parte de usuários locais. E aqui a gente tem o nosso Active Directory, que é a parte de External Groups, tá? External Identity Sources. Então, aqui a gente pode definir, pessoal, que o nosso grupo vai ser os grupos que a gente definiu lá no Active Directory. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher que o netadmin vai ser usado nessa condição. Tá bom? Então, nesse caso, pessoal, qual que é a condição para essa política de autorização ser utilizada? Que o usuário que está autenticando esteja no grupo netadmin. Ok? Se ele bater nessa regra, o WISE verificar que ele faz parte do grupo netadmin, a gente define aqui qual que é o nível de shell, qual que é o nível de comando, né, quais são os comandos que esse usuário é permitido dar e qual que é o shell que ele vai ter. Então, a gente pode definir aqui os profiles que a gente definiu antes, tá? Então, no caso, o netadmin recebe o netadmin command set. E o netadmin recebe o netadmin iOS profile, tá? Então, aqui que a gente vai, né, essa regra de authorization é o que combina tudo que a gente fez até agora, tá bom? Então, a gente vai definir mais duas regras de autorização para os nossos outros dois grupos. Então, NetOps. Qual que é a condição, pessoal? A condição é que o usuário seja do grupo NetOps, tá? Então, eu vou definir aqui que o grupo precisa ser do NetOps. E, novamente, os resultados, né? O que esse usuário vai ter caso ele autentique, tá? Quando ele bater nessa Authorization Policy, o que a autorização vai
prover para ele, tá? Então, nesse caso, ele vai receber o command set do NetOps, que impede que ele dê o reload, e ele vai receber o shell de NetOps. Então, a gente vem aqui, NetOps. E, finalmente, a gente tem a parte do helpdesk, tá? Helpdesk, tá bom? Então, helpdesk, vamos adicionar aqui. Novamente, pessoal, Identity Groups, External Groups, e a gente define aqui na drop list o grupo helpdesk, ok? Então, a gente pode usar. E, novamente, a gente define aqui quais são os resultados, quais são os command sets e shells que esse usuário vai ter. Tá? Então, helpdesk OS Profile. A partir desse momento, pessoal, a gente já tem qual que é as nossas políticas, tá? Então, salvei aqui a regra com sucesso, estão só voltando, pessoal, Authentication no nosso Active Directory e a parte de Authorization, os profiles de command set e shells que a gente definiu, tá? Então, essa poliset aqui, ela vai ser utilizada para a parte de controladora, tá? A gente precisa definir, perdão, para a parte de iOS. A gente precisa definir um também para a parte de controladora, tá? Então, o que a gente faz? Vem aqui e adiciona um novo para a controladora. Só, perdão, acabei misturando aqui, botei o iOS na regra de controladora. Tá, então deixa eu voltar aqui. Deixa eu deletar. Então, voltando aqui. O que a gente fez, pessoal? Definiu aqui os grupos de iOS, tá? Na verdade, aqui é controladora. Então, o que a gente faz? A gente remove. Vamos fazer diferente. Vamos alterar essa regra aqui para ser iOS, tá? iOS. Deixa eu dar um save. Vamos alterar aqui iOS. iOS. Perdão, pessoal, acabei misturando aqui. Então, só voltando, a regra chamada iOS agora está com os parâmetros certos, tá? Então, a gente tem a parte de autenticação no Active Directory e as Authentication Policies certas para a parte de iOS, tá bom, pessoal? Agora vamos voltar e realmente fazer a regra de controladora, tá bom? Então, a gente tem aqui a parte de controladora, a gente pode dar um description e vamos adicionar aqui o tipo do dispositivo, pessoal. Aqui, Network Devices, Device Type, a gente coloca controladora, tá? Então, controladora. Agora a gente aplica as políticas corretas, tá? Salvar aqui. Perdão, acabei esquecendo os protocolos. Então, a gente define device admin e dá um save, tá? Então, novamente, pessoal, a gente está separando aqui por tipos de dispositivo. Então, a regra do iOS a gente já definiu. Vamos colocar agora a regra da controladora. Novamente, os grupos, a parte da autenticação vai ser no Active Directory. Então, posso vir aqui e selecionar novamente o Novak Active Directory e fazer as minhas Authorization Policies para a controladora, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui netadmin para a controladora. Qual que é a condição? Novamente, pessoal, as mesmas condições, tá? O grupo vai ser netadmin. A gente escolhe aqui. netadmin. Lembrando que na parte de controladora, o usuário não precisa ter shell, certo? Então, a gente só vai definir, perdão, não precisa ter perfil de comandos, ele só precisa ter o shell profile, tá? Então a gente vem aqui e define o netadmin controladora, tá certo? Então novamente a gente adiciona aqui para os demais grupos. Condição novamente vai ser o grupo NetOps. Tá? E o shell profile que ele vai receber, que é o NetOps controladora, este perfil aqui. E novamente agora para o helpdesk. Helpdesk.
Helpdesk. A condição é que esse usuário seja membro do grupo Helpdesk. Tá? Helpdesk. Aqui. O pessoal do Helpdesk, então, vai receber o padrão Helpdesk controladora, tá? Que só permite com que ele visualize as configurações. Feito isso, pessoal, agora a gente, voltando aqui aos polysets, só para a gente voltar aqui um pouquinho e definir o que a gente já fez, então a gente definiu uma polyset para cada tipo de dispositivo que a gente tem. A gente tem um polyset para controladora e um polyset para iOS. Tá? Essa é realmente a parte, pessoal, que vai demandar tempo, tá? Fazer essa parte de profiles e fazer a criação das regras. Assim como o Radius, voltando aqui para o slide, pessoal. Assim como o Radius, a gente agora precisa configurar os nossos dispositivos, tá? Então, tanto a parte de iOS como controlador, a gente precisa definir lá, ativar o servidor do Takacs, tá? E fazer com que os dispositivos busquem essa autenticação no Takacs, tanto autenticação quanto autorização, tá? Nos dois dispositivos que a gente tem, eles são um pouco diferentes, tá? O iOS ele tem bastante flexibilidade na parte de autorização, tá? A gente tem 16 níveis de privilégios aí, indo de 0 a 15. A gente tem então Authorization para o Shell e Authorization a cada comando, isso dentro do iOS. Na parte da controladora é bem simples, pessoal. A gente já viu ali que a gente tem uma role para o usuário, certo? E a role permite definindo qual abas da controladora o usuário vai ter permissão de escrita. Tá? Então, começando ali pelo iOS, a gente tem... Estou colocando aqui, pessoal, a parte da lógica do comando de configuração AAA, só mais para referência de vocês mesmo, tá? Porque esse comando ele tem bastante parâmetros e às vezes fica um pouco confuso, tá? Então, isso aqui é mais para referência de vocês, tá? Então, eu defini aqui alguns comandos, pessoal, só para a gente utilizar como exemplo. Então, a parte de autenticação no iOS, a gente ativa o AAA, vai definir o nosso Takacs Server, tá certo? Então, a gente faz aquela configuração padrão, praticamente idêntica ao Radius, e a gente define com que o controle de autenticação aqui seja utilizado o nosso grupo de servidores do ISE, tá certo? Ponto importante, pessoal, nesse tipo de política, sempre utilizar fallback, tá certo? Então, o que é fallback, pessoal? Voltando aqui na regra, no exemplificação de comando, o iOS ele utiliza um formato de métodos, tá? Para fazer a parte de autenticação, autorização. Então, a gente tem, por exemplo, nos métodos aqui, a gente tem group radius, group takacs, local case, local enable e none. O que acontece se a gente definir mais de um como autenticação? Tá? O que acontece se a gente definir, por exemplo, grupo takacs e posteriormente local? Tá? Isso vai fazer com que o primeiro grupo que você colocou seja sempre o preferido. Então, o grupo takacs sempre vai ser utilizado. E caso o grupo takacs pare de responder, talvez o servidor caiu, você perdeu a rede, talvez um ambiente remoto perdeu o link de internet, você pule para os usuários locais. Tá? Então, se a gente definir grupo Takacs e local, Takacs preferido, caso de algum problema com o Takacs, ele utiliza os usuários locais. Então, você pode ver aqui, por exemplo, que a gente está fazendo a regra dessa forma. Tá? Então, o grupo Wise Group, que é esse grupo de configuração aqui definido no nosso servidor, vai ser sempre preferido para fazer authentication. Caso ele tenha algum problema, a gente utiliza o local. Tá? Mesma coisa aqui, a senha de enable. Ele sempre vai buscar a senha de enable no Takacs. Mas caso dê algum problema com o Wise, ele vai utilizar a senha enable padrão. Tá certo? E aqui a gente define realmente que ele vai passar a utilizar esse grupo VTY que a gente fez aqui. Tá bom? Então, não vamos focar muito nessa parte de configuração, pessoal. Isso aqui é realmente um exemplo para a gente fazer no laboratório aqui, tá? Então, essa é a parte de autenticação. A gente tem a parte de autorização de comandos, tá? Então, bem simples. Esse comando aqui ele não é obrigatório, tá? Isso aqui a gente consegue definir autorização para console, tá? Não para a parte de SH ou Telnet. E, finalmente, a gente tem a parte de account, tá? Então, são esses três grupos de configuração que a gente faz no iOS, tá? Então, vamos configurar lá agora o nosso switch, pessoal, para que ele aceite a autenticação do Takacs, tá? Tanto a autenticação quanto a autorização em account. Então, saindo da configuração, abrindo a CLI aqui, pessoal, a gente tem, voltando aqui, por exemplo, eu tenho o meu switch set, tá bom? Então, tem meu privilégio 15 aqui,
agora eu estou autenticando com o usuário local, tá? Qual que é a ideia, pessoal? A ideia não é explicar os comandos lá, então o que eu vou fazer? Eu vou só colar aquela configuração que a gente mostrou ali no slide, tá? Nesse equipamento, só para vocês terem uma ideia de como é que a configuração é feita, tá? Então, vou entrar no modo de configuração aqui e vou dar todos aqueles comandos que estavam no slide, tanto para de autenticação, autorização, quanto accounting, tá? Então, eu posso dar um paste aqui e ele vai aplicar toda a configuração, tá? Até aplicar a parte de account aqui, pessoal, ele já deu exit, por quê? Porque ele já tentou buscar a autenticação lá no equipamento, tá? Então, por exemplo, se eu tentar aqui dar o comando, eu já não vou conseguir porque a minha autorização está falha, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aqui eu já estou tentando autenticar lá no Tacax, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar logar de novo aqui, no nosso dispositivo, mas vamos tentar logar agora com os usuários do Active Directory, tá bom? Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, e tentar logar, em vez do admin, o netadmin1, que é o meu usuário do grupo netadmin, tá certo? Então, aqui eu vou logar com ele. Pronto, já estou logando com o Tacax, tá bom? Então, se eu dou um enable aqui, eu também já estou logando com o usuário do Tacax, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Pode ver aqui que a partir do momento que eu defini a minha autorização na line VTY, eu já não consegui dar nenhum outro comando, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou tentar dar aqueles comandos que falharam ali com o netadmin, tá bom? Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, e definir os comandos de accounting que faltaram, tá? Então, a gente tem aqui uma série de comandos referente ao AAA, tanto a parte de definição do servidor, quanto a parte de Authentication, Authorization e Accounting, tá? Então, no momento agora, pessoal, eu já estou conseguindo utilizar o Tacax como a base de autenticação, autorização e accounting do meu switch, tá? Então, o que acontece agora, pessoal, se eu tentar logar com os outros usuários, tá? Então, a gente pode vir aqui, logar no meu switch, e aqui eu vou utilizar o meu helpdesk, tá? Então, o meu usuário do helpdesk. A gente pode vir aqui, tentar logar. A partir do momento que eu dei o enable, só mostrar isso aqui para vocês, pessoal, ele vai me dar erro de authentication. Por quê? Lembra que a gente definiu que o helpdesk não vai ter permissão 2, tá? Privilégio 2. Então, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso definir no enable qual que vai ser a minha permissão. Então, a partir desse momento, eu já consegui autenticar, tá? Passar o enable com o meu privilégio. E agora, pessoal, se eu dou, por exemplo, um show privilégio, meu privilégio é 2. E se eu tentar dar um conft, eu não consigo, tá? Porque o meu privilégio não permite isso. Então, a partir desse momento, eu só consigo dar os comandos de show, tá bom? Então, show clock, por exemplo, eu não consigo dar o show running, tá? Porque o show running, eu preciso ter permissão para fazer a configuração para que o equipamento me exiba, tá? Então, se eu tentar dar o show running aqui, ele não vai me listar absolutamente nada, tá? Eu só consigo ver as informações que o nível de privilégio que eu tenho me permite ver, tá? Então a gente tem esses dois. Agora eu vou tentar, pessoal, dar o reload no equipamento com o usuário do NetOps. Lembra que a gente definiu que ele não poderia fazer isso? Então eu posso vir aqui, logar com o NetOps. Então tá aqui o Romo23, minha senha padrão. Eu posso vir aqui. E, pessoal, olha só, o meu privilégio está 15. Por quê? Porque eu defini que o privilégio máximo do meu usuário era 15. Tá? O default é 7. Mas, como eu não estou definindo no meu comando de enable, ele vai sempre tentar o privilégio máximo. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu posso tentar dar o reload. Mas eu não vou conseguir. Tá? Porque o meu command set, o meu perfil de comandos do usuário NetOps, ele não tem permissão para dar o reload. Ok? Então, pode ver, a gente conseguiu autenticar no equipamento, a gente tem um privilégio 15, mas não consegue dar o reload. Tá? Então, é esse tipo de granularidade que o Tacax te permite. Tá bom? Visto que a gente já validou aqui a parte do iOS, vamos fazer agora a controladora, então. Vou vir aqui na controladora. Está aqui. Eu vou passar a logar com o admin, tá? Que é o meu usuário local. Então,
parte do Advanced aqui, pessoal, a gente consegue ver todas as abas que eu estava comentando, tá? Então, a parte de Authorization do WISE te permite controlar a parte de escrita em cada uma dessas abas, tá? Então, para a gente começar, como é que a gente faz a controladora se registrar, tá? A gente vem na parte de segurança. Aqui no TACAX, pessoal, nessa abinha, a gente vai ter tanto Authentication, quanto Accounting, quanto Authorization. A gente vai precisar declarar o mesmo servidor 3 vezes, tá? Então, eu vou configurar ele rapidamente aqui, uma vez para cada um dos processos, tá? Então, a gente define aqui qual que é o nosso IP do WISE, qual que é a minha secret. Lembra que essa secret a gente define por equipamento, tá? Então, eu vou dar um apply aqui. A parte de accounting, eu também vou criar o meu servidor. Tá? E o authorization. Lembrando, pessoal, você não precisa usar os três, tá? É extremamente recomendado que você utilize, mas se você não quiser configurar o accounting, vai funcionar o authorization ou o authentication normalmente, tá? Então, a gente tem finalmente aqui os nossos 3 servidores, tá? Na parte de Authentication, Accounting e Authorization. Beleza, os servidores são declarados, mas como é que eu faço a controladora utilizar isso aqui como autenticação? Tá? É um menu meio obscuro aqui, pessoal. Então a gente vem em Management. Peraí, deixa eu ver aqui. Security, pessoal. Security, Priority Order e Management User, tá? Então aqui, esse menu obscuro aqui é o que a gente vai definir o que a controladora vai ver primeiro antes de autenticar. Lembra dos métodos do iOS, que ele vai preferir sempre o WISE e depois a base local? Caso dê algum problema com o WISE, ele vai utilizar os usuários criados localmente. A controladora é da mesma forma, tá? Então o TACAX está declarado acima do local, então ele sempre vai preferir fazer a autenticação no TACAX, tá? Então eu vou salvar minha configuração aqui. E agora, pessoal, vou tentar autenticar com os nossos usuários, tá? Então a gente vem aqui. Inclusive, deixa eu abrir uma nova janela. E vamos logar aqui. Então, primeiro, logout. Tá. Então, login aqui, pessoal. Agora eu vou tentar logar com o NetAdmin, tá? Opa, NetAdmin 1, e assim. Tá. Então, agora eu já estou logando com o usuário com permissão total, tá? Não muda muito do admin, tá, pessoal? Então, já vou tentar fazer o login com os outros usuários que a gente definiu algumas limitações. Por exemplo, o Helpdesk, tá? Então, o Helpdesk 1, se a gente vir aqui e logar com ele, a gente vai tentar fazer qualquer alteração nas configurações, tá bom? Então, vamos vir aqui em Wireless, por exemplo. Vamos adicionar um novo SSID, tá? Então, se eu vir aqui tentar dar um Create New, eu vou fazer um teste e dar um Apply. Ele não tem autorização para fazer isso, tá? Então, é esse tipo de controle, granularidade que a gente tem na controladora, tá bom? Isso vai se aplicar, essa falha de autorização vai se aplicar em cada um dos menus. Por quê? Porque o Helpdesk ele só tem permissão de visualização, tá? Então, muito bem, pessoal. Esses são os dois exemplos, tanto no iOS quanto na controladora. Vamos dar uma olhada como que o WISE identificou essas falhas de autorização, essas falhas de autenticação. Tá? Então, vou minimizar aqui e voltar no WISE. Então, a gente volta lá na aba Overview, que é a aba que a gente consegue ver os logs. Tá? Então, se eu dou um refresh aqui, a gente vai ver todo esse processo que a gente fez de autenticação e autorização nos dispositivos, e a gente consegue identificar quais foram falhados, quais foram a razão das falhas, e a gente consegue ver horário também, tem bastante informação, tá? Então, por exemplo, pessoal, a gente consegue ver aqui, ó, vamos ver aqui quando que a gente começou, ó, as minhas tentativas de autorização dos meus comandos AAA, que eu não consegui dar, tá bom? Então, aqui ele já me mostrou ó, que foi falho,
o usuário admin, o processo foi a autorização, tá? Em qual dispositivo que eu tentei dar esse comando? Switch 1 sed. E aqui, ó, a gente consegue ver, se a gente clicar aqui, a gente consegue um reporte bem detalhado, tá? Bem a fundo do porquê que eu não consegui fazer aquele comando. Então, se eu vir aqui, pessoal, olha só, eu não consegui dar o comando porque o usuário não foi encontrado no Active Directory, tá? Obviamente, isso, o WISE já parou ali, né? Mesmo que o usuário existisse, a gente não teria uma política para esse usuário admin, né? Mas ele já parou ali que ele já viu que o usuário não existia. Então, é esse tipo de controle que a gente tem da parte de logs, tá? Então, tu pode realizar o acompanhamento aqui tanto da parte de autenticação quanto os comandos realizados, tá? Então, posteriormente, pessoal, eu dei os comandos com o netadmin. Então, a gente consegue ver aqui que esses comandos, essas linhas de autorização foram os comandos do AAA dados, tá bom? Então, novamente aqui a gente tem na parte de controladora, tá? Tem os logs da controladora. Então, é esse tipo de controle que a gente tem. Se a gente vir aqui, por exemplo, em reports, a gente vai conseguir ver, pessoal, os comandos que a gente deu, tá? Então, se eu vir aqui, por exemplo, em authorization, a gente vai conseguir ver quais foram os comandos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, olha só. Aqui eu tenho os comandos que eu dei, tá vendo? Então, quando eu dei os comandos de accounting, quando eu entrei com o usuário helpdesk, eu tentei dar por exemplo, aqui, essa linha que eu dei o reload, pessoal. Vamos ver o que aconteceu nessa linha que eu dei reload, tá? Então, ela não foi autorizada. Daí a gente consegue ver aqui com detalhes por que isso ocorreu, tá? Então, olha só. O que aconteceu, pessoal? O comando de reload, ele bateu no deny always que a gente criou. Então, por isso que eu não consegui dar o comando, tá? Então, basicamente é isso aqui, pessoal. Tá bom? Vamos voltar ali para o slide. Então, aqui a gente tem só um slidezinho da controladora, tá? Para ficar para registro para vocês. E depois a gente tem a parte de operação, monitoramento e troubleshooting. Pessoal, o monitoramento e troubleshooting é bem simples, tá? É justamente aqueles logs que a gente viu, identificar o porquê que o usuário não deu comando ou conseguiu dar o comando, tá? A gente tem também, vou mostrar um pouquinho de reporte para vocês, pessoal. Deixa eu voltar aqui. A gente tem, por exemplo, qual foi os dispositivos que mais tiveram a autenticação falha. Tá vendo? Então, nessa parte de autenticação, quantos authentication foram falhos, tá? Olha só, qual foi a maior quantidade de falhas? Qual foi a maior quantidade de logs gerados, tá? Então, olha só. Então, aqui a gente tem uma série de explicações do porquê que a autenticação falhou. Mesma coisa que a parte de autenticação por dispositivo. Então, por exemplo, na controladora eu tive 36 processos de autenticação realizados, mas 13 deles foram falhos. Tá? Então a gente tem 13 falhos e 36 com sucesso. Tá? Mesma coisa que na parte de autenticação por usuário. Qual foi o usuário que mais logou? Tá? Então a gente tem todo esse controle aqui nessa aba, pessoal. Tá bom? Então, voltando ali na parte de operação, monitoramento e troubleshooting, o que a gente acabou de ver. E agora tem a parte de question and answers. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar no chat ali, tá, pessoal? Eu vou dar uma olhada se alguém enviou também, eu posso responder. Também fica à disposição caso vocês queiram entrar em contato, fazer qualquer pergunta, tá bom? Obrigado, pessoal. Essa foi a apresentação explicando como utilizar o WISE para gerenciar a parte de dispositivos, utilizando o TACAX, exemplos de controladora e iOS. Falei demais, pessoal. Só alguma dúvida agora? Watson, eu vi que você levantou a mão. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar no chat, tá? Além disso, pessoal, eu vou estar compartilhando esse
essa apresentação com vocês, tá? Tem bastante informação, acredito que seja útil para vocês até para uma eventual consulta, tá? Então, vou estar gerando um PDF ali e disponibilizando para vocês, tá bom? Certo, Adson? Se tu tiver qualquer dúvida, Adson, só me manda por e-mail, tá? Também tô disponível. Bom, pessoal, acredito que seja isso então, tá? Qualquer dúvida, novamente, só me procurar, tá certo? Vou mandar o meu e-mail ali no chat para vocês. Tá, jean@teutec, tá bom? Então, beleza, pessoal. Seria isso por agora. Até mais. Tchau, tchau.